Boa noite, estou aqui novamente no meu terraço para comentar sobre um assunto. O assunto de hoje vai ser a Operação Contenção que aconteceu no Rio de Janeiro anteontem. O papel é o seguinte: eu vejo duas posições a favor e contra o movimento do BOPE no Complexo do Alemão. Primeiro ponto que eu vou defender aqui, que o BOPE agiu certo, mas eu vou justificar o sentido que eu já tive a outra visão. Eu já pensei em outras situações de modo que o BOPE agiria de forma equivocada ao fazer o que fez, mas hoje eu penso diferente. Eu vou conversar sobre isso aqui hoje. Primeiro ponto é o seguinte: criminalidade. Rio de Janeiro é de longe um dos estados mais perigosos do mundo. Óbvio que tem o Queens na América, tem outros na África, mas o nível de criminalidade do Brasil é absurdo. E o Rio de Janeiro domina, reina, né, como o principal estado mais criminoso do mundo. O BOPE só é chamado para situações onde o diálogo, onde a negociação e qualquer outra possível discussão, conciliação possa ser feita é extinta. Ou seja, o símbolo dos caras é faca na caveira. Eles não vão para conversar. Já teve milhares de operações desses tipos nas favelas do Rio de Janeiro. Milhares. Essa foi noticiada, mas há milhares que não são. O ponto é o seguinte: está sendo alegado que houve mortes de muitos inocentes nessa operação. O fato é, não houve. Todas as pessoas, sem exceção, que estavam correndo na mata, estavam com fuzis. Estavam correndo da favela para a mata, ou seja, eram criminosos. Não eram pessoas de bem, não eram cidadãos trabalhadores. Não eram. E não é a minha opinião que diz isso, são os fatos. Outra coisa, o requinte de crueldade que foi aplicado, né, que muitas pessoas estão denominando como chacina, essas coisas, pessoal. Chacina é feito quando um homem mata inocentes. Nesse caso do BOPE, foi troca de tiros e confronto policial. É óbvio que houve requinte de crueldade, sim, mas se você parar para pensar que a polícia é treinada para o uso de facas, você pode encarar isso como uma possibilidade armamentícia. Então, assim, eu sei que muitos têm uma opinião diferente. A grande maioria pensa que não deveriam ter matado a quantidade de pessoas que foi morta, né? Que foi matada. O ponto é o seguinte: facção não negocia. O crime não negocia. Por que a polícia é obrigada a negociar? Por que o BOPE é obrigado a negociar? Todos os aviãozinhos que foram mortos nesse confronto não iam negociar com a pessoa de bem. Não iam, porque se negociassem, a próxima cabeça a ser cortada ia ser a deles. É necessário ser entendido que quando o Estado não impõe limites, o crime domina. E o crime dominando, não há qualquer hipótese de negociação. Então, o limite imposto pela crueldade aplicada do BOPE, pela operação do BOPE, é uma mensagem, é uma quebra de barreiras. Não uma quebra de barreiras, mas uma imposição, um muro ali, que é o limite. Entendeu? Eu confesso que depois que eu passei a estudar direito, estou na faculdade ainda, mas
eu tenho uma visão muito direta sobre criminalidade. Eu não tenho dó de criminoso. Não tenho dó. A pessoa que esconde um crime também é criminoso. A pessoa que omite informação está agindo contra o seu dever. Ou seja, está tendo um ato falho como cidadão. É óbvio que é fácil eu falar branco, né? Você tá vendo aqui, eu tô de um prédio. É óbvio que é fácil que eu falar que eu apoio a polícia, porra. É óbvio que é fácil. Mas a questão é o seguinte: se eu apoiasse a favela, se eu apoiasse esse discurso que usa os reféns como defesa para não apoiar a intervenção militar nas favelas, eu estaria sendo hipócrita, eu estaria julgando, eu estaria apoiando o crime. Porque esses MCs de funk que gostam tanto da favela não tem casa lá. Todas essas pessoas que têm apreço são milionárias, na primeira oportunidade estão saindo fora. Elas não vivem esse confronto com a polícia. Entendeu? As pessoas que moram na favela, cidadãos de bem, não têm culpa de testemunharem tal violência, ou infelizmente até serem vítimas de tal violência. Mas a grande questão é que, se você está num meio perigoso, você precisa se situar às regras desse meio. O território impõe as regras do jogo. Isso é tático. Então, se você... É óbvio que muitas pessoas criminosas... Isso é fofoca, cara. As pessoas sabem quando chega carregamento de droga. As pessoas sabem quando há execução na favela. Os moradores sabem. Porra, eles moram num morro. E tipo assim, você acha mesmo que a família do traficante não vai comentar com outros, que não vai comentar com outros? Isso é lógico, cara, isso é lógico. O ponto é o seguinte: não pode se usar reféns como desculpa para não apoiar a intervenção militar. Eu sei que intervenção militar é uma palavra muito forte, mas há situações em que a criminalidade exige punição. Se você tivesse numa situação de risco, o criminoso não ia pensar duas vezes em tirar a sua vida para te roubar. Acho que é isso.